Bem-vindos, alunos da turma 512, à nossa aula 04 de orientações e resolução do caderno de atividades da PMS. Assim como a aula 03, que a gente dividiu, essa aula 04 também ela está dividida. Então, nós vamos hoje falar da atividade 04 de português e matemática, e amanhã a gente termina o bloco 04 falando das outras disciplinas. Então, como eu já disse, a atividade 01, bloco 01 de todas as atividades já foram resolvidas, já foram orientadas, o 02 também, o 03 também. Caso você tenha perdido alguma deles, só voltar lá no grupo da sala, no nosso grupo do WhatsApp, que você encontra os links para acesso a essas atividades. Caso você não encontre esse link, manda mensagem para mim que eu envio o link de todos esses blocos. Então, hoje a gente vai trabalhar a atividade 04 de língua portuguesa e matemática. Então, a nossa atividade 04 esteja com o seu caderno de atividades. Caso você não tenha, precisa pegar lá na escola, tá bom? Para os alunos que já estão comigo, já desde o início, pegue aí essa página 04, tá? Que está escrito atividade 04 de língua portuguesa e acompanhe comigo a leitura e a explicação. Então, na atividade 01, está escrito assim: o gráfico representa a produção em toneladas de feijão em uma fazenda no período de 2004 a 2008. Observe que essa análise é feita de uma fazenda, tá? Então, aqui a gente tem o título do gráfico aqui em cima, olha, que está bem destacado, que está escrito produção de feijão de 2004 a 2008. Aqui desse lado nós temos as análises que são feitas em toneladas, é essa medida, toneladas, e aqui embaixo nós temos os anos, que vai de 2004 até 2008, tá? Então, a gente sempre faz essa análise olhando aqui embaixo o ano e olhando aqui do lado as toneladas. Observe também que esse gráfico ele já vem trazendo os dados referente a cada um desses gráficos, quanto vale em toneladas cada um. Então, vamos fazer a leitura aqui. Como eu sei que é produção de feijão, então eu tenho que nessa fazenda, em 2004, eles produziram 120 toneladas, tá? Todos esses números aqui em cima dos gráficos são justamente daqui das toneladas. Então, em 2005, eles tiveram 240 toneladas de produção nessa fazenda. Em 2006, eles produziram 150 toneladas. Em 2007, quanto eles produziram? Bem aqui em cima, ó, 200 toneladas em 2007. E, por último, em 2008, houve uma produção de 150 toneladas. Então, já fizemos a leitura, isso é sempre importante você fazer assim, como eu estou fazendo, você lê o gráfico, busca as informações dele, e agora sim a gente vem aqui para as perguntas e para as respostas. Então, vamos olhar aqui, eu vou ampliar aqui a pergunta da letra A. Qual foi a produção em toneladas em 2004? E em 2005, são duas perguntas, observe, são duas perguntas, então nós vamos dar duas respostas. Qual foi a produção de toneladas? Bom, acabei de falar, né? Essa produção está aqui descrito. Então, em 2004, ele quer o dado de 2004 e depois você vai responder de 2005. Então, em 2004, foi produzido 120 toneladas e em 2005, 240 toneladas. Essa é a resposta do item A, certo? Vamos ver a próxima. Letra B. Quando as produções foram as mesmas? Ele quer saber se houve algum período, algum ano, em que o número de toneladas foi igual, ou seja, teve a mesma quantidade de produções. Você consegue identificar aí quando foi que os dois gráficos eles ficaram na mesma posição e tiveram o mesmo número em toneladas? Dá para identificar? Dá, né? Eu vou ampliar aqui para que a gente consiga visualizar bem o nosso gráfico. Olha só. Olha só como a gente tem aqui
2 anos em que foram produzidos as mesmas toneladas. Consegue identificar? Olha, aqui eu tenho 150 e aqui eu também tenho 150. Ou seja, isso significa que nesse período as produções elas foram as mesmas, porque eu tenho 150 de produção em um ano e 150 no outro. Mas ele quer saber que ano foi esse. Que ano, quais os anos, no caso, em que a produção foram as mesmas. Deixa eu limpar aqui. Então, a pergunta é, quando as produções foram as mesmas? Foi em que ano? Foram exatamente no ano de 2006 e 2008, né? 2006 e 2008, quando eles tiveram uma produção igual de 150 toneladas em cada um desses anos. Então, ele quer saber quando, que é o ano, basta você colocar aqui, ó, 2006. 2006 e 2008, né? 2008. Certo? E a última, qual foi a produção total no período de 2004 a 2008? Para a produção total nesse período, deixa eu limpar aqui, você vai ter que somar todos os valores, tá? A produção total é a soma de todas as produções. Então, você vai pegar todas essas produções aqui, de cada período do ano, e vai somar, certo? Você vai fazer 120 mais 240 mais 150 mais 200 mais 150. Quando você somar todos esses valores, ele vai te dar um número que é a produção total no período de 2004 a 2008. Então, efetue esse cálculo aqui, essa soma, tá? De novo, 120 mais 240 mais 150 mais 200 mais 150. Quando você somar todos esses valores, vai ser a resposta aqui do seu item C. A questão 2 de língua portuguesa também ainda consiste em fazer leitura e interpretação de gráficos. Então, vamos lá. Esse novo gráfico, ele traz a informação, vamos fazer a leitura desse gráfico, tá? Então, esse novo gráfico, ele traz a informação de filmes assistidos. Olha aqui o título do gráfico, filmes assistidos. Esse é o título do gráfico. Então, só que filmes assistidos por quem, no caso, pela Kátia, pela Rosa, pela Ana e pelo Gil, né? Ou pela Gil, pode ser uma mulher. Então, Gil assistiu, Gil, Ana, Rosa e Kátia, lendo de trás para frente, elas fizeram, né, assistir alguns filmes durante o período de 2011 a 2012. Então, esse gráfico foi feito a partir dessa análise, da quantidade de filmes que essas pessoas assistiram em 2 anos, né? Em 2011 e 2012. Provavelmente, o de vocês vai estar, na verdade, está preto e branco, talvez você, na verdade, está todo branco, você não consegue identificar qual foi o período de 2011 e 2012. Eu também não consegui no meu, mas eu consegui essa imagem na internet, dei uma melhorada para justamente você conseguir identificar aí no seu, tá? Então, se você estiver com dificuldade, você olha direitinho aqui por esse, você pode pintar aí o seu e aí depois você faz a resolução, tá? Então, a gente vai considerar aqui esses primeiros aqui em rosa, tá? Que é o referente ao período de 2011. E esses outros aqui, né, os azuis, é referente ao período de 2012, certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer a leitura desse gráfico. Então, aqui nós temos o título, filmes assistidos. Assistidos por quem? Por essas pessoas aqui embaixo, tá? Tá aqui o nome das pessoas que assistiram os filmes. Aqui do lado nós temos as quantidades de filmes assistidos, tá? As medidas.
E aqui a gente tem a indicação do ano, né? Qual foi o período pelas cores. Que cor esse azul representa que ano? O azul é 2012 e o rosa 2011. Então, a gente já sabe. Então, vamos lá. A Kátia, por exemplo, vamos falar aqui da Kátia. A Kátia, ela assistiu em 2011, que é o rosa aqui da Kátia, olha, eu estou falando da Kátia. A Kátia assistiu em 2011 mais de 4 filmes, mais de 4 e menos de 6, porque aqui, olha, pode ver que aqui a barrinha não toca nem no 4, nem no 6, está tocando na metade. Então, qual número seria essa metade aqui? É a metade, né? É o número que fica entre 4 e 6, que é o 5, tá? Assim que eu vou sabendo. Então, a Kátia assistiu em 2011 5 filmes e em 2012 ela assistiu aqui a metade, ó. A metade entre o número que fica entre 2 e 4, que é qual? Que é o 3. Então, a Kátia assistiu em 2011 5 filmes e em 2012 ela assistiu 3 filmes. Aqui também a gente tem outra medida que está aqui no meio, que seria que número? 7. Eu vou logo preencher para ficar fácil, tá? A Rosa, vamos falar agora da Rosa. A Rosa, ela assistiu a mesma quantidade de filmes, tanto em 2011 quanto em 2012. Tá aqui, ó, a mesma quantidade, tá? Vou mudar aqui, ó. A Rosa assistiu a mesma quantidade de filmes. A Ana, vamos falar agora da Ana. A Ana, em 2011, ela assistiu 6 filmes, tá? E em 2012, a Ana assistiu quantos filmes? 8. Deixa eu limpar aqui. Vamos falar agora de Gil. Vamos analisar os dados de Gil. Gil assistiu, em 2011, 2 filmes. Olha, porque o gráfico dela está aqui na linha do 2. E assistiu aqui, ó, em 2012, 4 filmes, certo? Então, a gente já consegue fazer agora a interpretação, porque a gente já fez a leitura do nosso gráfico. Vamos fazer a interpretação dele agora. Então, letra A, vem dizendo assim, ó, qual o título do gráfico? Eu já falei, né, o título do gráfico. Sempre, geralmente fica em cima, mas o importante é que ele sempre vem destacado e vem muito próximo do gráfico. Nesse caso aqui, o título está aqui em cima, ó, filmes assistidos. Então, esse é o título do gráfico, filmes assistidos. Letra B, de que assunto ele trata? Qual é o assunto que está tratando esse gráfico? Está tratando sobre os filmes assistidos, né, por algumas pessoas, né? Então, você pode colocar aí que são, deixa eu digitar aqui, que são os filmes assistidos no ano de 2011 e 2012. Pode só colocar assim. Se você já colocar isso, já está ótimo, que a gente vai saber que foram os filmes assistidos nesse período, tá? Não é aqui, tá, gente? É embaixo. Deixa eu ver que eu não consegui ajeitar. Então, já consertei aqui, então ficou, né? De que assunto ele trata? Ele trata sobre filme assistido por 4 pessoas em 2011 e 2012, tá? Se você colocar assim, filmes assistidos pela Kátia, Rosa, Ana e Gil em 2011 e 2012, também está correto, tá? Só precisa aumentar um pouco para não colocar somente filmes assistidos. Não é somente filmes assistidos, né? Porque está especificando o período e não é da população, não é do Brasil, é apenas uma análise feita de 4 pessoas. Então, vamos para a letra C. Na letra C, pergunta... só um minuto. Na letra C, está perguntando em quais desses anos Kátia assistiu mais filmes. Então, a gente vai ver a Kátia. Está aqui a Kátia, ó. Então, qual desses 2 anos, 2011 e 2012, que a Kátia assistiu mais filme? A gente olha o maior gráfico, né? Quanto maior o gráfico,
maior vai ser a quantidade de filmes, porque esse gráfico ele está saindo, olha, daqui do 0 e está indo, aumentando, até chegar aqui em 10, que é essa linha aqui. Então, significa que quanto maior é o gráfico, maior foi o número de filmes assistidos. Então, olha, entre o gráfico rosa e o azul, qual é o maior deles? É o rosa. Então, o rosa é 2011. Então, qual foi o ano que Kátia assistiu mais filme? 2011, tá? Então, anote aí na sua folhinha. Vamos para a letra D. Quantos filmes Rosa assistiu a mais que Gil em 2012? Agora nós vamos analisar os dados da Rosa e de Gil. Vamos aqui ver. A Rosa, está aqui os dados da Rosa, são esses dois gráficos que estão acima do nome dela, e Gil está aqui, ó. E esses dois gráficos em cima da palavra Gil é a análise de Gil. A pergunta é: quantos filmes Rosa assistiu a mais que Gil em 2012? Vamos analisar somente 2012. Se eu vou analisar somente 2012, então só vou olhar para os gráficos azuis. Então, Rosa assistiu em 2012 quantos? A metade aqui, né? Que foi 7. Rosa assistiu 7 em 2012 e Gil assistiu quantos? Assistiu 4. A pergunta é quantos a mais Rosa assistiu que Gil, né? Então, Gil assistiu 4, Rosa assistiu 7. Quanto a mais, você pode tanto fazer um cálculo no dedinho, ou então fazer essa subtração assim, ó, 7 menos 4. Aí a gente vai saber quanto Rosa tem a mais que Gil. 7 menos 4 dá quanto? Dá 3, né? Então, olha, 7, 8, 9, desculpa, 4, 5, 6, 7. Faltam 3 números para eu sair de 4 e chegar até em 7. Então, 7 menos 4 vai dar 3. Então, quantos filmes Rosa assistiu a mais que Gil? 3 filmes. 3 filmes. Certo? E vamos para letra E. Sabendo que o aluguel de um filme na locadora custa R$3, quanto gastou cada uma dessas pessoas em 2012? Agora você vai ter que fazer um cálculo um pouquinho maior para encontrar o valor de cada um deles em 2012. Então, para facilitar, eu coloquei aqui somente o gráfico, tá? Para que a gente possa fazer essa análise. Então, a primeira coisa é identificar quantos filmes cada um assistiu em 2012. Então, vamos lá. A Kátia assistiu 3 filmes, né? Que é a metade aqui do nosso gráfico, ó. A Rosa assistiu 7 filmes em 2012. A Ana assistiu 8 filmes em 2012. E Gil assistiu 4 filmes em 2012. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a informação que ele nos deu, né, que foi passado sobre o valor de cada filme, e a gente vai colocar o valor de cada um deles. Eu vou ajudar vocês nesse caso. Então, só retomando que nós estamos fazendo a letra E, tá? A letra E da questão 2. Então, ele está dizendo que cada filme, o aluguel de cada filme na locadora custa R$3. Então, eu vou fazer primeiro o cálculo de quem? Da Kátia. Então, primeiro eu vou fazer o cálculo da Kátia. Então, quantos filmes a Kátia ela assistiu? Ela assistiu 3 filmes em 2012. E eu sei que cada filme custa R$3. Então, eu posso fazer o seguinte cálculo. 3 vezes 3. Cada filme custou R$3, então eu posso fazer essa multiplicação que eu encontro o valor que Kátia gastou assistindo esses 3 filmes em 2012. Então, vamos lá. Quanto é 3 vezes 3?
3 vezes 3 é igual a 9. E observe que no próprio caderno de vocês possuem uma tabuada, tá? Você pode utilizar esse papel, uma folha, que está atabuada para lhe ajudar a fazer esse cálculo. Então, a Kátia gastou quanto? 9, o quê? R$ 9, porque a gente está fazendo o cálculo de reais. Kátia gastou R$ 9, e agora a gente vai fazer o mesmo para a Rosa. Então, eu pego o número de filmes que ela assistiu e multiplico por 3. A mesma coisa eu vou fazer com todos os outros. Então, eu já fiz de Kátia, agora eu vou fazer da Rosa. Então, a Rosa, ela assistiu quantos filmes? Rosa assistiu, está aqui em cima do gráfico, olha, azul. Rosa assistiu 7, né? Então, eu vou pegar esses 7 e vou multiplicar por 3, que é R$ 3 que custa cada um. Então, vamos lá. Quanto é 3 vezes 7? 3 vezes 7 vai dar 21. Então, a Rosa gastou R$ 21. A mesma coisa você vai fazer para a Ana e para a Gil. Como eu já fiz 2, eu vou deixar 2 para você, mas eu vou te ajudar no início, tá? Agora a gente vamos analisar a Ana. A Ana assistiu quantos filmes? Assistiu 8. 8 eu vou multiplicar por quanto? Pelo valor de cada filme, que é R$ 3. Quanto é 3 vezes 8? Você vai fazer o seu cálculo e vai colocar aí no seu caderninho, tá? E aí, por fim, a gente também vai analisar de Gil. Gil assistiu quantos filmes? Assistiu 4, tá? Ele assistiu 4 filmes. Eu vou pegar os 4 filmes que ele locou nessa locadora, né? Ele alugou e vou multiplicar por R$ 3 e vou obter o valor em reais que Gil gastou em 2012. Bom, e assim você finaliza o item E da questão 2 de língua portuguesa. E aí a pergunta, depois, professora, que eu achar o valor da Ana, da Gil, eu vou precisar somar todos os valores? Não, porque o comando pede o valor gasto por cada um das pessoas, cada um individualmente, ele não pede o total. Se ele perguntasse assim, qual o total que todos eles gastaram em 2012. Aí sim, a gente no final ainda iria fazer a soma, mas finaliza aí mesmo, tá? Então, lá na sua resposta, você coloca, Kátia gastou R$ 9, Rosa gastou R$ 21, Ana gastou tantos reais e Gil gastou tantos reais. Precisa fazer esse cálculo aí, depois você anota aí no seu caderninho, tá bom? Então, vamos passar agora para a nossa próxima atividade, que é de matemática. Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos falar agora sobre horas. Essa atividade de horas nós já fizemos também, algo que nós já trabalhamos nas aulas passadas, né? Durante o período de aulas remotas, você já estudou horas. Então, agora é como se fosse uma revisão de tudo que nós já vimos. Essa primeira imagem aqui, que eu consegui colocar aqui no nosso slide, é a imagem que você tem aí no seu caderno de atividades, tá? Essa aqui ao lado. Você tem um grande relógio, né? E vem algumas informações aqui sobre horas e minutos, tá? E como a gente faz a leitura. Então, aqui, por exemplo, olha, esse daqui, onde está o 12, né? Aqui está dizendo assim, olha, quando o relógio está aqui, a gente pode falar que é meio-dia, que é a mesma coisa que 12 horas, ou meia-noite, que seria 24 horas. São as formas da gente ler cada um dessas horas, tanto para horas quanto minutos, tá? Então, passando aquela informação inicial, tem mais um texto falando sobre horas e minutos. Como não é um assunto novo, a gente já falou sobre isso, a gente vai passar direto para a atividade que está na parte de trás, né, no verso dessa folha, que está aquela imagem inicial lá. Então, virando a folha, você tem assim escrito, ó, agora, com muita atenção,
Coloque nos relógios abaixo os ponteiros de horas e minutos para indicar os horários apresentados embaixo de cada um. Se for preciso, observe novamente as informações no relógio acima. Ele diz acima, mas é lá atrás, tá? Aí você vira a folha e olha novamente lá. Então, o objetivo dessa atividade é a gente colocar horas. Uma atividade muito parecida também foi feita durante as aulas, então eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade alguma em estar colocando os ponteiros nesse relógio. Só lembrando que o ponteiro pequeno, ele marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. Então, a gente precisa olhar aqui embaixo esse primeiro número antes dos 2 pontos é a hora, tá? E depois a gente tem os minutos. Então, aqui eu tenho a hora, que seria o ponteiro pequeno, e aqui eu tenho os minutos, que seria o ponteiro maior. Sempre assim. Na frente dos 2 pontinhos, a hora, que é o ponteiro pequeno, e depois o grande, que seria os minutos. Hora, minutos. Estou fazendo até um traço pequeno para você saber que vai ser a hora e um traço grande para mostrar que vai ser os minutos. Um traço pequeno mostrando que é a hora e um traço grande mostrando os minutos. Aqui, no caso, serão 40 minutos. Aqui, 15 horas e 20 minutos. Você pode fazer a mesma coisa para você nunca mais esquecer. Um pontinho aqui, um tracinho pequeno para mostrar que é a hora, 4 horas e aqui 15 minutos. 12 horas, 30 minutos. Então, agora basta a gente olhar aqui, né, o que nós fizemos e colocar os ponteiros. Eu já sei que aqui vai ser o ponteiro pequeno primeiro, tá? 8 horas. Eu identifico o 8, tá aqui, ó. Já coloco o meu. Eu vou colocar diferente, que eu lembrei que aqui nós temos uma setinha. Vai ficar bem melhor. Então, 8 horas. Aí eu pego aqui, ó, meu ponteiro pequeno, 8 horas. E agora eu vou fazer os meus minutos, 35 minutos, 35 minutos. Aqui, o 35 é para cá, ó. O 6 é 30, tá? Então, depois a gente vai contando de 5 em 5. Então, vai ficar assim. Eu vou desenhar, que eu acho que talvez seja melhor desenhando. Vamos lá. Aqui, 16 horas. Opa. 16 horas, deixa eu só pegar aqui a anotação. 16 horas e 5 minutos. 16 horas é a mesma coisa que 4 horas, tá? No caso, a gente já tem de tarde, então 12, você vem contando aqui, ó, 12, aí continua contando a mais. 13, 14, 15, 16, que daqui no 4. Então, ponteiro pequeno para o 4, eu vou fazer assim que vai ficar melhor. E 5 minutos. Os 5 minutos é aqui no 1. 5 minutos. De preferência, se você puder usar uma reguinha para os seus ponteiros ficar bem retinhos, é melhor. Olha, aqui apagou. Vou colocar aqui de novo o ponteiro do 8, ficou torto, pequeno e 35. Pronto. Eu estou fazendo no mouse, tá, gente? Por isso que não tá tão bonitinho como eu gostaria. Vamos lá. Eu posso usar. Deixa eu usar esse aqui. 19 horas, o próximo. 19 horas é a mesma coisa que 7 horas da noite, tá? E o ponteiro grande e 30 minutos. Então, o ponteiro grande já viria para cá. Eu vou deixar assim, porque fica mais retinho, mais bonitinho, para que vocês percebam melhor. Então, tá faltando só as setinhas aqui, ou você deixa assim mesmo, tá? Não tem problema, não. O próximo é 11 horas e 55 minutos. 11 horas, o ponteiro pequeno apontado para o 11. E 55 minutos também vai ficar aqui, ó, gente.
eu vou fazer, como 11 horas e 55 minutos é quase 12, eu vou colocar um pequeno para cá e o grande aqui. Pronto, agora sim. 7,5. Tá? Enquanto o ponteiro, o ponteiro pequeno tiver nesse espaço aqui, só explicando, enquanto o ponteiro pequeno tiver entre o 11 e não chegou no 12, ele está aqui, ó, ainda continua sendo 11 horas, tá? Por isso que esse meu ponteiro pequeno, ele está apontado bem por aqui, perto do 12, porque depois de 11h55, faltam mais 5 minutos para chegar em 12 horas. Então, o ponteiro pequeno já tem que estar bem próximo do 12 para quando for daqui a 5 minutos, ele dá certinho 12. Quando o ponteiro grande chegar aqui no 12, o 1 também tem que estar no 12 para ser 12 horas em ponto, que a gente chama 12 horas em ponto, ou meio-dia, né? Ou meia-noite. Então, eu já fiz os 4 primeiros, agora você vai e faz os outros, tá? Eu tenho certeza que vocês vão acertar essa atividade. Vamos para a nossa próxima questão e última do dia. Nessa questão, vocês já vão marcar, tá? Os relógios já estão com os ponteiros pequenos e grandes e já tem todas as opções do lado, você apenas vai marcar a opção correta. Então, você tem certeza que essa atividade também você vai fazer tranquila, então eu só vou fazer 2 e vou deixar o restante com vocês, né? Olhando aqui esse primeiro relógio aqui, ele está marcando, ó, ponteiro pequeno apontando para o 9 e o grande para o 12. Quando ele aponta para o 12, nesse caso aqui significa 00, tá? Então, são quanto? 9 horas e 00 minutos. Então, o único correto aqui é esse aqui embaixo, tá? 9 horas e você pode fazer um X, mas se você quiser pintar também um quadradinho, fica bonitinho. O meu ficou um pouquinho fora, mas você vai fazer bonitinho, tenho certeza. E, de novo, como o meu ponteiro grande está aqui no 12, vai ser 00, tá? Então, que horas são aqui? O ponteiro pequeno está apontando para o 4, então, com certeza, serão 4 horas aqui. Pronto. E vamos observar que todos os ponteiros grandes estão no 12, ó. Então, sempre vai ser final 00. Sempre vai ser final 00, tá? Então, basta você olhar agora para onde está apontando o ponteiro pequeno e marcar a resposta certa. Bom, com isso a gente finaliza a nossa atividade 04 de matemática e amanhã a gente já fecha esse bloco 04 para a gente iniciar o 5 e já fazer a entrega do nosso caderno. Então, até a próxima aula, turma 512.